Bom dia, bom dia, bom dia. Quem é que já acordou hoje antes do passo? Ando, já está a meio da estrada. Já que já estava a meio da estrada, já... Bem, bom dia pessoal. Quem é que já acordou hoje antes do despertador com vontade de desbravar? Olha, eu acordei antes do despertador, mas acordei assim meio mal. Mas agora já está a ficar bom. Bem, hoje eu vou falar, ou Deus vai falar, através de mim, algo que eu assumi quando tinha 30 anos de idade. Hoje tenho 31 e uns dias, que é: assuma as suas responsabilidades. E como é que eu cheguei a esta conclusão? Apesar da minha esposa me dar para a cabeça que eu era uma criança, não foi isso. Não foi essa a virada de chave na minha cabeça. Foi eu ouvir falar e alguém a explicar sobre a numeração, os números, o que significam os números segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus. E quando essa pessoa explicou do número 30, que foi aos 30 anos, em Lucas 3:23, está escrito que foi por altura dos 30 anos que Jesus começou a falar do seu propósito aqui na Terra, que foi pregar sobre o reino dos céus. E quando eu ouvi isso, foi como se alguém me tivesse dado uma chapada. Porque veio à minha mente todas as vezes que eu me esquivava das minhas responsabilidades, todas as vezes que, para eu não sentir pressão, eu fugia das minhas responsabilidades. E então, nesse mesmo dia, eu tomei uma decisão que foi: olha, primeira coisa, vou colocar o despertador 5h30 da manhã. E nessa altura não podia ser 5h25, tinha que ser 5h30. Porque a primeira coisa que nós fazemos, ou que eu faço quando acordo, é desligar o despertador. Então, todas as vezes que eu olhava para o alarme do telemóvel 5h30, eu lembrava-me disso que eu ouvi. Lembrava-me que nós temos que assumir as responsabilidades. Eu tinha 30 anos quando ouvi falarem sobre o número 30 e Jesus tinha 30 anos quando começou a pregar. E isso mudou muita coisa em mim. Eu comecei a mudar e a transformar muitas coisas na minha vida devido a essa palavra. E mais uma vez, palavra tem poder. Então, a primeira coisa foi despertador, 5h30 da manhã, comecei a assumir as minhas responsabilidades do meu casamento, que muitas das vezes a minha esposa que fazia coisas, mas que na realidade a responsabilidade era minha. Aí eu também me lembrei que uma das atitudes que eu tomei, que hoje em dia mais me arrependo, foi pedir à minha esposa para começar a trabalhar porque eu não ganhava o suficiente. E o que é que eu entendi? Eu entendi que, mais uma vez, a palavra de Deus nesse aspecto e noutros aspectos não falha. E atenção que eu não estou a dizer para quem é esposa e mulher não pode trabalhar, não é isso. Eu estou a falar da minha experiência pessoal no meu casamento. E eu e a minha esposa somos um casal, somos uma família, não quer dizer que as outras famílias tenham que fazer o mesmo. Cada família se adapta às suas regras e aos seus princípios. Atenção, não estou aqui a mudar a cabeça de ninguém, estou a falar de mim e da minha experiência e da minha vida. O que é que eu comecei a notar? Que, como a minha esposa, pronto, se sentia muito mais cansada por estar a trabalhar, e que é normal, eu recebia menos atenção dela, o nosso filho recebia menos atenção dela e, consequentemente, menos atenção nossa. Então eu comecei a me perceber que o dinheiro a mais que nós ganhávamos não substituía a falta da presença dela.
E isso também me fez entender que todas aquelas vezes que me atrasava no trabalho só para ganhar mais uma hora de serviço ou duas, não compensa aquela hora que podia passar com o meu filho ao final do dia no Porto. A primeira questão foi o alarme. A segunda questão que eu comecei a praticar-se e eu assumir as minhas responsabilidades, mas também discernir o que de facto é a minha responsabilidade ou não. Porque se nós também formos na onda de tudo é culpa minha, não vamos chegar longe. Então nós temos de ter o discernimento, temos de ter um coração ensinável, o discernimento para entender que o que é a minha responsabilidade é minha, agora o que não é também, quem tem responsabilidade naquela situação vai ter que assumir as suas próprias responsabilidades. Então isso inconscientemente fez-me ir à raiz dos problemas, à raiz das minhas atitudes. Por exemplo, isso veio a bater também, que eu estou-me a lembrar aqui que tudo isso aconteceu ao mesmo tempo e eu acredito que foi depois de ter uma experiência com Deus e aí Deus também me começou a mostrar tudo o que eu tinha que fazer. E a minha sogra na altura, ela teve que sair do apartamento que ela estava e ela veio ver connosco, comigo, estava a falar, deu agora aqui um alarme, eu estava a falar que na altura a minha esposa teve que... A minha sogra teve que vir ver na minha casa, com a minha esposa e com o Mateus. E como eu não queria a minha sogra dentro da nossa casa e também queria que ela tivesse o espaço dela, eu assumi a responsabilidade no sentido de a minha oficina que eu tinha dentro da minha casa, dentro de que era um quarto, uma secção talvez com uns 20 metros quadrados, 25, eu percebi que Deus estava-me a dar um empurrão para eu assumir a responsabilidade de ir para um espaço maior, para uma oficina maior, porque na realidade a quantidade de trabalho que nós tínhamos já não dava para trabalhar dentro de casa. E eu vinha procrastinando a decisão de abrir um novo espaço, numa nova oficina. E quando eu assumi essa responsabilidade de, ok, o passo tem que ser dado agora, o que é que nós vamos fazer? Deus usou o meu pai para me mostrar o sítio. Eu na altura não queria, mas a insistência dele foi tanta que eu quis ver o espaço. Quando entrei no espaço, senti logo que aquilo era a vontade de Deus. Assinamos contrato, não tínhamos dinheiro para fazer as obras, o dinheiro apareceu, fizemos as obras. Eu disse a Deus, então já que é para assumir a minha responsabilidade, eu quero uma oficina que no mínimo tenha 100 metros quadrados, porque eu não vou para um espaço e não vou assumir uma responsabilidade para a seguir ficar apertado na mesma. Então Deus arranjou um espaço com 103 metros quadrados. 3, número 3, Pai, Filho e Espírito Santo, corpo, alma e espírito. 30, começa com 3, tipo, Deus fala em muita coisa aqui. E pronto, era isso que eu tinha para falar para vocês. Assumam as vossas responsabilidades e criem metas, vos obriguem a vos colocar em situações para vocês próprios assumirem as responsabilidades. Bom dia pessoal, só para acrescentar no vídeo que eu fiz hoje de manhã em relação à oficina, foi o seguinte: o que vocês estão a ver aqui foi o espaço que o meu pai me mostrou. Esta porta não existia, fui partir daqui meia parede, partimos aqui, também esta porta aqui era super pequena. Isto aqui à frente estava tapado e o espaço era este aqui, nós fizemos uma parede de pelador. Isto é o escritório, vista mar, top garino, como se costuma dizer na Madeira. Entretanto, em relação à oficina, chegamos aqui à parte mais importante, que é a parte do Let's Go. Aqui, olha, a televisão que tirei de casa, porque o meu filho de 4 anos já estava agarrado à televisão e disse assim: Mateus, se tu não me dares, vais acordar um dia e não vai haver televisão dentro de casa. E ele pensou que o papá estava a gozar. O papá foi treinar um dia, quando o Mateus acordou, alta birra, que já não havia televisão. Entretanto, aqui
é o ginásio, é onde eu começo os dias, e aqui é a minha parte favorita. Para ler um livro, ler a Bíblia, e quando estou a trabalhar, a ler no computador com aquele stress todo, tem ali um dos meus patrões, e é isso, pá. Espero que este vídeo vos acrescente, especialmente para assumir as vossas responsabilidades, porque o plano que Deus tem para vocês é muito maior e muito superior daquilo que vocês pensam. E já agora este espaço, tudo o que está aqui está para venda. Não era suposto fazer isso, mas isso veio agora na minha mente. Se alguém quiser ficar com este espaço, que entre em contato comigo. Deus vos abençoe. Um abraço.